Olha, a gente começa essa edição falando que a Casan começou a pagar indenização para os moradores atingidos por aquele rompimento do reservatório da companhia semana passada, na capital. Paulo Miller está chegando ao vivo. Quantas famílias, mais ou menos, Paulo, já receberam esses valores? Bom dia. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Marta, para quem está cedinho com a gente. 41 famílias, nesse momento, já começaram a receber essa indenização. É preciso deixar muito claro, viu, gente, para quem está em casa, que é uma indenização prévia, uma antecipação dos valores. Ainda não significa que o valor que essas famílias estão recebendo nesse momento seja aquele valor total da indenização. Isso porque até os próprios moradores ainda têm dificuldades de fazer o cálculo do prejuízo que eles tiveram com esse rompimento do reservatório lá no bairro Monte Cristo. O reservatório está instalado no bairro Monte Cristo, mas atingiu as famílias que moram no bairro Jardim Atlântico, lá na comunidade do Sapé. Então, esse pessoal que foi atingido lá está fazendo ainda os cálculos, né, do que tinha dentro de casa para poder fazer esse ressarcimento junto à Casan. Como eu falei, né, que já começou esse pagamento e 41 famílias já receberam os valores. De acordo com a Casan, números que foram atualizados pela companhia, já foram liberados aí um valor de R$ 432 mil de indenização. Desse montante aí, R$ 296 mil são valores de patrimônio, ou seja, ali que se refere à casa, aos bens que as pessoas tinham nessa casa. O restante desse valor ali, R$ 136 mil, é referente à indenização dos veículos que foram atingidos, que foram arrastados lá, quase como uma bolinha de papel, lá por conta da força da água que saiu desse reservatório. O presidente da Casan, ainda no sábado, quando começou esse pagamento antecipado dessa indenização, um valor para que essas famílias possam recomeçar esse momento a vida, ele falou sobre esse pagamento. Essa entrevista que a gente vai ouvir agora foi gravada no sábado, tá, gente? Então, a gente vai perceber que ele fala hoje ali, mas é com relação a sábado. A partir ainda dessa segunda-feira, continua esses pagamentos. Então vamos ouvir o que disse o presidente da Casan quando começou a liberação desses valores para essas famílias atingidas. Vamos ver. Fizemos uma reunião com 97 deles lá na igreja, que é o chamado nosso centro de atendimento. Eles apresentaram as reivindicações e nós estamos aqui então para dar início a esse processo. Esse processo será iniciado hoje, terá sua consequência amanhã, segunda-feira, até que a gente atenda todos os moradores que foram vítimas. Nós temos valores que vão de 1.800 até a 44 mil reais, dependendo do valor deles. Então, é um valor individualizado. Esse valor ele depende, claro, que dos cálculos que os próprios moradores fazem ali, quando fizeram o cadastro, quando estão fazendo esse cadastro ainda com a Casan, e também do levantamento dos técnicos da Defesa Civil e também técnicos da Casan que foram até essas casas, essas residências para poder fazer esse levantamento. A Casan está trabalhando com um número de 220 famílias afetadas. Esse é um número que está cadastrado. Famílias que foram cadastradas já pela Casan desde o rompimento, então, deste reservatório. A gente vai ouvir também agora uma entrevista com uma moradora, que é a Lucemir Martins. Ela é costureira, e logo na sequência o Rodrigo Tim, ele que representa o movimento dos atingidos por barragens, que é um movimento que acaba auxiliando também esses moradores, inclusive na parte jurídica de todo esse processo. A própria moradora ali relata essa dificuldade de fazer esse levantamento em casa, né? Até porque a gente está falando de bens, né, que foram totalmente destruídos ali, desde utensílios domésticos que foram levados até eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Vamos ver. Nem conseguindo calcular tudo, né? Porque eu tinha muita coisa. Foi muitos anos assim, juntando. E eu tinha muita coisa nova, né? Me preparando para o verão agora. Eu não consigo contabilizar. Não. Mas que o prejuízo é grande? Muito grande, muito. A gente está então organizando um abaixo-assinado para que todas as famílias que sofreram aqui prejuízos e perdas, que foram atingidas, elas estão se posicionando a favor dessa reivindicação em defesa da verba de manutenção emergencial. É só reforçando que esse valor que a Casan está liberando, só reforçando mais uma vez essa informação, é um valor
inicial, tá, gente? Não é um valor total ainda da indenização. A gente lembra da Lagoa da Conceição lá em 2021, quando teve o rompimento daquela lagoa artificial de tratamento de esgoto, que o pessoal lá também enfrentou bastante dificuldades para poder fazer esse levantamento. E até hoje tem gente na justiça lutando pela indenização, buscando esses valores, essa reparação. Então, neste caso, até a própria Casan acabou tendo uma postura diferente, já está liberando esses valores, até porque a gente está falando de uma comunidade que é uma comunidade bastante vulnerável, lá no Jardim Atlântico, que é a comunidade do Sapé. No sábado também a Defesa Civil atualizou os números, né? A Casan está trabalhando ali com o número de 220 famílias atingidas, que é o número de famílias que foram cadastradas. Mas em número de pessoas atingidas, de acordo com a Defesa Civil, são 508 pessoas, né? O número de feridos permanece o mesmo desde o início da tragédia. 2 pessoas que ficaram feridas ali, acabaram sendo atendidas em unidades básicas de saúde. Das 163 casas que foram vistoriadas pela Defesa Civil, de acordo com a Defesa Civil, 4 estão condenadas, ou seja, não tem condições dos moradores retornarem para essas casas. Elas precisam provavelmente serem demolidas. 4 seguem interditadas. 157 foram liberadas e 2 casas ainda foram liberadas, mas com restrições. Ainda de acordo com a Defesa Civil, 83 pessoas foram para abrigos em um hotel, que está sendo pago pela Casan também, e 75 veículos tiveram algum tipo de danos, ou perda total, ou algum tipo de estrago, porque foram arrastados pela enxurrada depois desse reservatório se romper lá na quarta-feira passada, reservatório instalado no Monte Cristo, mas que atingiu o pessoal lá da comunidade do Sapé, no Jardim Atlântico. Marta e Lucas.